que a gente vai começar? A gente viu algumas notícias do Racing, né? A gente começa a pesquisar. Eu vi aí que o Racing é o quinto colocado do Campeonato Argentino, que não é pouca coisa, né? Tá à frente, por exemplo, de River Plate. É um time que no jogo contra o Atlético Paranaense, no jogo de volta, fez um amasso absurdo, né? Ele é muito forte em casa. Só que tem o detalhe de que ele não vem bem fora de casa, né? São, se eu não me engano, 2 meses sem vitória fora de casa. Qual que é o panorama geral primeiro do Racing, momento de time, e a força dele dentro hoje do ano, né, do futebol argentino? O que o Corinthians pode esperar numa coisa mais macro antes da gente fazer uma análise mais profunda? Não, o Racing é aquele time que no campeonato argentino, né, que agora não é mais apertura e clausura, agora tem liga profissional e mudaram os nomes lá, mas ele tem se destacado por ser um time mais caseiro mesmo. Ele mesmo antes dessa sequência, né, desses 2 meses que o Sérgio comentou, ele já tinha algumas dificuldades fora de casa, e ele está nessa posição, Sérgio, justamente por ele estar fazendo resultado dentro de casa, né, dentro dos seus domínios. Eles até jogam de uma maneira um pouco diferente do que fora, né, não só na questão de intensidade, mas até no posicionamento, né. Então, hoje, apesar de ele estar nessa quinta posição do Campeonato Argentino, ele tem se destacado e tem resolvido. Eu acho que a postura vai ser mais ou menos essa amanhã na Arena Corinthians. Eles vão especular com o resultado, né, fora de casa, para tentar levar para dentro de casa, que eles sabem que até o histórico deles tem sido muito favorável. Alexandre, até batendo nesse ponto aí que o Daniel falou sobre a questão da postura, né? Os times argentinos, a gente sabe que talvez o ponto mais positivo seja saber se defender, né? Principalmente nesses jogos fora de casa. O Racing, ele vai por esse perfil também, que é o caso de Boca Juniors, por exemplo, que é um time que fora de casa é muito forte defensivamente, e em casa solta mais o jogo, ou é um time que a gente pode esperar um pouco mais, menos reativo e também tentando atacar o Corinthians, ou você acha que ele vai segurar para tentar decidir em casa? E qual que é o panorama? O Racing é um time que é bem armado pelo Gustavo Costas, mas ele é um time que não é retranqueiro, apesar de jogar com 3 zagueiros. E vai com 3 zagueiros amanhã de novo, pelo que informa a imprensa argentina, uma escalação muito parecida com o que jogou aqui na Arena da Baixada contra o Atlético. E a grande questão é que as próprias escolhas de peças do Racing para esse jogo, do campo ofensivo, elas mostram que o Gustavo Costas vai fazer a mesma coisa que fez aqui na Arena, vai marcar em cima. Os primeiros 20, quase 30 minutos do jogo na Arena, aqui contra o Atlético na fase anterior, o Racing não deixava o Atlético Paranaense respirar. O rubro-negro não conseguia sair do campo de defesa, trocava 2, 3 passes, começou a dar chutão. Aí via que não conseguia sair curto no tiro de meta, começou a bater tiro de meta direto para o ataque, para buscar os atacantes, porque de fato não conseguia sair do campo defensivo. E aí o que impressiona é que o Racing, apesar de 3 zagueiros, ele tem caras no ataque que eles sabem fazer essa marcação, né, desse desgaste do atacante, mas dessa intensidade de conseguir marcar os zagueiros. O Adrian Martínez, que é o artilheiro do time, ele é assim, ele é um cara muito voluntarioso, passagem para o futebol brasileiro aqui, já jogou no Coritiba em 2022, não teve quase nenhum destaque, e agora está fazendo gol pra caramba no Racing. Um posicionamento errado aqui no Curitiba, né? Que eu já gostava dele, muito mal usado, né, aqui, mas está jogando na posição dele, faz a diferença. E aí tem o menino que vai jogar agora no ataque junto, que é o Salas, que não é o Marcelo Salas chileno famoso, mas é o Maxi Salas, que é um cara também de muita intensidade, um jogador muito veloz, e eles sobem muito a marcação, porque eles têm 2 volantes muito bons, de também conseguir pressionar no ataque, e joga com 2 alas. Então você tem 6 caras praticamente, seriam 7 porque o Quinteiro, que é o meia colombiano, não conta muito, ele não é um cara de intensidade para marcar saída de bola. Mas são praticamente 6 caras no campo do adversário para tentar recuperar essa bola rápido. Então é um time que, apesar da formação, que é um 3-5-2, que joga o Racing, que vai jogar assim na Arena Corinthians amanhã, lá em Itaquera, não vai ser um time que vai ficar lá atrás, que vai esperar o resultado, que vai tentar segurar um 0-0, por exemplo, e que vai atacar muito espaço nas costas dos jogadores do Corinthians, ainda mais André Ramalho, Félix Torres. Aí tem que ver quem vai ser a zaga, né? Que é uma zaga alta, mas não tão rápida, né? Então, com certeza o Racing viu isso, estudou isso, e vai tentar aproveitar esses pontos no jogo de amanhã. Por isso que eu tô bem receoso, assim. Acho que o pessoal, claro que os corintianos estão muito animados, né? Chance de título e tudo mais. Só que o Racing, talvez dos 3 adversários possíveis, né? Cruzeiro e Lanús estão jogando agora, nem vi quanto é que tá o jogo. Tá 0-0. Tá 0-0 ainda?
E o Racing pegou o pior adversário. O Racing é um time mais pronto. E para mim, sendo muito sincero, 1 a 0 Cruzeiro. O Cruzeiro Acabou de sair o gol do Cruzeiro. Acabou de sair. Para mim é final antecipada, tá? Para mim, Corinthians e Racing são os 2 melhores times da Sul-Americana. E eu realmente acho que vai ser um jogo muito bom. E o Corinthians tem que tomar muito cuidado. Daqui a pouco a gente analisa com mais calma. Mas esquece essa história de os argentinos vão se defender, fazer catimba e não vão querer jogar. O Racing é um argentino meio pouco diferente desse, sabe? Não vai jogar assim em Itaquera com toda certeza. E tem sido muito criticado pela imprensa argentina até por isso, porque o desgaste dessa intensidade no começo do jogo, muitos atribuem esses maus resultados à queda de desempenho no segundo tempo nos jogos fora de casa, e eles não mudam, sabe? A imprensa argentina tem sempre batido muito nessa tecla, né? Apesar de serem jogadores que geralmente se entregam muito, como o Alexandre falou, Adrian Martins, o Salas, eles conseguem manter essa pressão no nível intenso por uma maior parte do jogo, mas é um conjunto, né? Não é só os atacantes fazendo a pressão, é também o bloco acompanhando. Então, uma das críticas que a gente acompanhou da crítica da imprensa argentina era justamente, será que não dá para mudar esse estilo, já que os resultados fora de casa não vêm acontecendo, mas eles não têm mudado, não. E esse ponto que o Alexandre falou é bem importante, porque quando você olha, né, o pessoal que está acostumado com o SofaScore, né, procurar a escalação, você vai ver lá 4-1, 4-1, esquece. Isso aí pode até sair na formação assim, mas eles jogam nessa linha de 3, uma série de 3 bem estruturada, tá? Seguindo o que as equipes geralmente estão fazendo, não só na Europa, como no Brasil, né, tentam fazer esse 3-2-5, né, abrir um pouco o campo na fase ofensiva. E na fase defensiva, às vezes a gente vê uma linha de 5 no time do Racing. Então ele é um time como parece uma sanfona, né? Ele ataca num bloco e defende num bloco e sempre com muita gente no setor da bola. Só rapidinho, Said, vou até passar aqui o Racing para amanhã, só para o pessoal tentar entender um pouco. Boa. O goleiro da seleção chilena é o Gabriel Arias, inclusive o capitão do time. Bom, era titular do Chile até recentemente. Na data FIFA agora houve uma mudança, o Cortez jogou, inclusive jogou contra o Brasil, o Arias ficou no banco. Mas é um goleiro de seleção. Você tem nesse time um ótimo zagueiro de 22 anos pela direita, que é o de César, o Marco de César, muito bom zagueiro. Muito bom alto zagueiro. E veloz, muito bom zagueiro. Estamos acompanhando para o mercado avidamente. Um zagueiro que o futebol brasileiro tem que olhar, inclusive o Corinthians. Sim. O Corinthians ele sempre abre negociação para outro clube fechar, então já fica a dica aí para o que tem acontecido. Ainda mais com o Racing ainda, né? Que é difícil negociar com o Racing. Verdade. E aí, assim, tem esse menino, só 22 anos, tem um cara que é o terceiro zagueiro em tese, mas é o volante, que é o Sosa. E é o cara da bola longa, o cara para conseguir esticar para o ataque. Então, vocês vão ver muito esse jogador, o Sosa, no meio dos 2 zagueiros, quando o Racing tiver com a bola. Mas é o motor desse time, é o cara que faz o time jogar. E os outros 2 caras que jogam de volante mesmo, tanto o Nardoni quanto o Almendra, são 2 jogadoraços, muito bons de bola. Ainda como um 10, você tem o Juanfer Quintero, que é um meia da Colômbia, que veio para a Copa de 2014 no Brasil, e ele o Quinteiro é aquele, então. Aquele, é o Quinteiro da seleção. É craque, isso aí é craque. Muito bom de bola. Que é o cara que é o Joguei 10 do muito time. no FIFA com ele. Eu também. Futebol Manager também. Muito. E ele é o 10, mas ele vem da direita para dentro, né? Ele fecha o lado direito quando o time está todo atrás, né? Quando o time adversário consegue passar para o campo de ataque. E aí você tem 2 caras que são muito rápidos, o Salas e o Adrian Martins. O Martins tem 26 gols na temporada. 26. Ele é o artilheiro da Copa Sul-Americana com 9 gols marcados. E é um time que no primeiro tempo é muito intenso, então o Corinthians vai ter muita dificuldade, só que ele dá uma cansada. E até nos jogos, se você for pegar os jogos da Sula, principalmente, que o Racing passou o carro em quase todo mundo, goleou o Atipato, passou tranquilamente até aqui, né, Coquimbo Unido, depois Esportivo Luquem, o Atipato, passou o carro em todo mundo. E o Racing faz muitos gols no primeiro tempo e depois dá uma queda. Então, se o Corinthians conseguir fazer um jogo mais inteligente na primeira etapa, vai ter mais facilidade no segundo tempo para conseguir encontrar espaço. Mas no começo, não estranhem se vocês verem o Corinthians, às vezes, um pouco acuado, o Racing marcando muito em cima, porque os caras jogam assim, independente do campo. Eu gostei dessa sua última parte do primeiro e segundo tempo, eu vou até pegar a opinião do Macedo. Mas antes, quem chamou o Macedo de pé frio no chat, eu vou banir, hein?
Parem de chamar o Macedo de pé frio. E o Macedo, se Deus quiser, a gente vai para a final da Sul-Americana e ele vai lá levantar o caneco em Assunção, velho. Vamos junto levantar. Que aí vai parar essa fama aí. O Macedão foi na arena ali, no jogo contra o Flamengo, o pessoal fica pegando no pé. Ó, o nosso querido Samuca tá aí, ó. Samucão que pegou uma febre lascada hoje aí, tá se recuperando. Então espero que esteja bem, Samuca. Seja bem-vindo. Teve até uma mensagem legal antes de eu passar para o Macedo. O Roney falou que o Racing toma muito gol de cruzamento. Isso procede mesmo, porque essa tem sido uma arma do Corinthians, né? Com o Ramon, o Corinthians tem sido perigoso na bola aérea ofensiva, né? E na defensiva também. Uhum. Não, procede. Eles têm uma dificuldade justamente porque, como o Alexandre falou, é o volante, né, que faz esse trabalho no meio, na parte ofensiva, e na defensiva ele dá 2 passos à frente. Geralmente a gente fala do espaço entre o lateral e o zagueiro nos cruzamentos, mas no Racing a gente vê uma distância um pouco maior entre os 2 zagueiros. Geralmente eles tomam esse gol no meio, não é primeiro pau ou segundo pau, no miolo mesmo. Tem uma dificuldade nesse sentido. Mas, por exemplo, se o Corinthians tivesse, né? Aí agora eu vou dar aquela cutucada, né, Said? Se o Corinthians tivesse trazido um BTQ, um jogador forte no jogo aéreo, que fez muita falta no jogo contra o Flamengo, para esse tipo de jogo, né, que você tem um jogo aéreo muito forte, poderia ser. Mas, por exemplo, o Yuri, apesar de atacar muito bem o espaço, não é a principal característica dele, né? Apesar de ele sempre chegar na bola e criar oportunidade, né, que não é muito espaço dele, mas é verdade, o Racing, a questão da bola aérea é um ponto a ser explorado. Não sei se o Alexandre é jogo pro Pedro Raul sair de Macedo. Não, nem você não fala esse nome aqui que a live cai. O YouTube derruba a live. Soltaram uma fake que ele tava fechando o time da Arábia, do Qatar, né? Soltaram uma fake. A torcida tava comemorando os grupos do WhatsApp. Macedo já jogou bola de água fria. Infelizmente não é a verdade. Obrigado, viu, Alisson? É isso mesmo, viu? Eu fui no jogo de semifinal contra o Flamengo. Então não sou pé frio, gente. Precisando reverter. E não perdeu, né? Empatou também. Agora, então, pé frio é quem foi lá assistir o Corinthians e Bragantino, Corinthians e Ituano, e o Ituano eliminou o Corinthians. Aí sim. Aí é pé frio. Agora o Flamengo não. Pé quente é quem tava em Corinthians e Chelsea, pô. Esse é pé quente. Eu tava, hein? Eu posso dizer que eu estava nessa. Então, Macedão, são dois aqui na live, então achei que eram só, são 2. Você também? Tava lá. Então eu tava na dúvida se você era corintiano, então agora sanou qualquer dúvida aí, pô. Agora, eu não sei se eu fico mais... Eu não sei se eu fico mais... Jornalista nunca fala, né? Jornalista não, mas hoje em dia tá na moda jornalista ser torcedor, né? Não que você seja, pelo amor de Deus, mas tá na moda, né? Aí a gente precisa de jornalista corintiano que pelo menos seja imparcial, porque hoje você encontra jornalista que ele até fala mais mal do Corinthians do que deveria por ser corintiano, né? Então, é verdade. Mas enfim, brincadeiras à parte. Boa, tá? Mas essa discussão é uma boa discussão. Macedão, aproveitando já o que o Daniel e o Alexandre falaram, eu quero te fazer 2 perguntas em relação a esse perfil que eles passaram do Racing. Por quê? Certo. O Corinthians, eu tenho notado que ele tem jogado mais confortável contra times que propõem o jogo. O Corinthians, quando ele pega um time reativo e retranqueiro, o Corinthians tem muita dificuldade. Tanto é que nos 2 jogos que ficou com homens a mais, Juventude e Flamengo, não conseguiu a vitória. Teve dificuldade contra o próprio Atlético Goianiense, que foi deslanchar só no gol do finalzinho do primeiro tempo, contra o Criciúma em casa, contra o Cuiabá em casa, contra o Vitória em casa. Os times menores que ficam mais na defesa, o Corinthians tem dificuldade. Já os times maiores, o Corinthians fez bons jogos, ganhou do Bahia na Fonte Nova, deu um calor no Atlético Mineiro e no Botafogo fora de casa, jogou muito bem contra o Internacional em casa. Então a primeira pergunta que eu te faço é, você acha que essa postura que o Alexandre falou do Racing, de ser um time mais ofensivo e tal, um time que propõe mais o jogo, é um ponto positivo para o Corinthians? O que pode ser positivo para o Corinthians? E já emendando, eu tô igual os caras na coletiva, né? Já emendando, se me permite, uma segunda pergunta, essa questão também do primeiro e segundo tempo também pode ser algo positivo, porque o Corinthians com o Ramon Dias, ele tem sido muito melhor no segundo tempo do que no primeiro tempo. Então, o que você pode dar de alento, já que o chat já estava como o Alexandre falava e o chat, pelo amor de Deus, não, para com isso, não sei o quê. Então, o que você pode dar de alento aí para a torcida? Não, de fato, né? O Corinthians, quando joga com um time que vem jogar contra o Corinthians, não fica lá atrás defendendo, o Corinthians joga mais. O próprio jogo contra o Atlético Paranaense.
Atlético Paranaense precisava da vitória. O Atlético não veio buscar um empate aqui em Itaquera, ele veio para jogar com o Corinthians e jogou aberto, franco, e o Corinthians, pela velocidade do Yuri Alberto, pela esquerda principalmente, conseguiu achar o caminho ali. Vai depender muito disso, vai depender de como o Corinthians encaixar o jogo com o Racing. O Racing, eu assisti o Racing, eu confesso, tá, eu só assisti o jogo de volta, Racing e Atlético Paranaense. Tava secando, né, Macedão? Eu vi isso Tava aí que eu vi. secando. Tá torcendo para empatar, né? Para empatar pelo menos, né? Mas não deu. E realmente, lá é muito difícil enfrentar os caras lá. E é isso que o Alexandre falou. É o tempo inteiro marcando em cima, não deixando o time jogar. Vai depender muito do Garro, cara. O Garro tiver inspirado, conseguir aqueles passes que ele dá longo, pegando atrás, jogando por trás da defesa do Racing, o Racing mais adiantado, pegando a velocidade do Yuri Alberto. Eu acho que esse será o caminho do Corinthians, cara. Mas eu também acredito que em casa, depende, né, cara? de qual Corinthians, né? Qual Corinthians vai, né? A torcida tem jogar, que ver. né? Vocês estão muito sérios. Mas qual Corinthians vai jogar? É difícil, né? Porque fisiologia hoje decide, né? Sim. A fisiologia do Corinthians vai decidir a escalação. Mas são 4 dias já, né? 4 dias depois do Flamengo, daria para jogar, né? O problema é Cuiabá depois, né? O problema é essa fase do ano é muito complicado, né? A gente está desenvolvendo um trabalho desde junho no Brusque lá. Hoje está jogando contra a Ponte, aí tá perdendo inclusive agora. 9 jogadores fora. 2 nessa semana. Então a parte muscular, e tem o CK, tem o termo dos jogadores. O problema é esse, dá para recuperar? Dá. O problema é nessa fase do ano, a fisiologia, se não tirar, se já tiver com fadiga muscular, vai estourar, né? Então, mas é por isso que eu acredito que não vai ser a força máxima amanhã. Eu tenho quase certeza que vai vir um mistão amanhã, né? E se vir aquele mistão que jogou contra o Fortaleza, ótimo. Se jogar com aquela postura, beleza. Eu acho que essa é a postura ideal para enfrentar o Racing amanhã, né? Sabendo fazer a trocação, sabendo defender e saber o momento certo de atacar, controlar o jogo. Vai ser difícil, não vai ser fácil. O Racing, a gente sabe que sempre deu trabalho pro Corinthians, né? Sempre deu trabalho para os clubes brasileiros aqui, o time do Racing.